Boa noite, gente. A paz esteja com cada um de vocês. É, Resolvi deixar para passar essa aula que ficou sem passar semana passada por conta do Congresso Mademp Nacional, que é a aula 11. E aí eu resolvi passar agora meio que no silêncio da noite, porque tá uma tortura para eu conseguir fazer transmissão daqui de casa, gente. Você não tem noção. Mas enfim, vamos tentar passar as aulas, passar essa aula aqui que ficou sem dar, né? Os alunos precisam ter ela, nem que seja gravada no vídeo para eles acompanharem em casa. A aula que nós vamos ministrar hoje, a da lição 11, do dia 14 de setembro de 2025, né, que é o Dia Nacional de Missões. E aí, o tema acalhou assim certinho com o dia, né, com a data. É uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja dos hebreus na casa de um estrangeiro chamado Centurião Cornélio, né? Centurião Cornélio. Nunca o nome dele era Centurião, o nome dele era Cornélio. Mas Centurião por ele ser, vamos dizer aqui, comandante de 100 soldados. Por isso chamava Centurião, né? Ele era comandante de 100, por isso recebia esse nome, esse título, né? E na verdade o nome dele, a identidade dele era Cornélio. E nessa lição a gente vai falar um pouco sobre o Deus de missões, o Deus de missões transculturais. Não é um Deus que se importa apenas com um local, como muitos chegaram a pensar, né, que a salvação veio para os judeus e ponto. Não, a salvação não veio para os judeus. Deus usou o povo hebreu, o povo judeu, para servir de modelo para as outras nações no Antigo Testamento. Então eles serviam, Deus pegou eles para servir de modelo, para apresentar o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, para as outras nações. Como assim, Lu? Por meio dos seus feitos, por intermédio da caminhada deles e Deus caminhando com eles. Não apenas acompanhando de longe, assistindo, olhando de longe, mas por Deus andar com eles. Então, o Deus dos deuses, o Deus que está acima de todos os deuses, ele é um Deus, é diferente de todos os deuses, porque enquanto os seguidores dos deuses transportam um Deus em procissão, nas costas carregam, Jesus amado, a gente observa que o nosso Deus, ele é conhecido por andar conosco, né? Isso para quem busca ele e procura andar com ele também. Jesus amado, até a cachorra resolveu latir agora e nos atrapalhar. Mas enfim, Senhor, foca minha mente aqui. Orem por mim, tá, gente? Misericórdia. E ainda no meio de um calor desse, junto toda essa graça de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Deus que ama missões, né? Um Deus que não é um Deus local, mas é um Deus transcultural. Ele não é Deus só de um povo, ele é um Deus de todas as nações. Mas então a gente observa, a gente entende. Eu vou fazer um pano de fundo para poder as pessoas não dizer assim, Jesus caiu de paraquedas. E pode ver que até quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, Deus ele é aceito por todo mundo. Mas quando a gente vai mencionar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, aí já fala crente. Ó, já vê esses crentes chatos, esses cristãos, esse povo chato. Ô, gente, se não tem como amar a Deus e odiar o seu filho, sendo que o filho é o mediador. Jesus é o mediador, por isso que ele é tão odiado, principalmente por Satanás, que mentoria as pessoas para poder odiar Jesus, né? Quando toca no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem todo o poder. E é o nome de Jesus que instiga, sabe, Satanás a se enfurecer e usar as mentes que dão lugar para ele para poder odiarem o nome de Jesus. Porque ele sabe que no nome de Jesus, sendo proferido por uma boca que está separada a serviço de Deus, no nome de Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, né? Então é impossível, resumindo aqui, é impossível a gente dizer que ama a Deus e odeia Jesus Cristo. Tem como? É impossível isso, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes agora não, senão eu vou passar uma hora só falando sobre isso. Mas Deus ele faz uma promessa desde lá de Gênesis. Eu vou fazer um pano de fundo aqui para ninguém achar que Jesus caiu de paraquedas na dispensação da graça e que aí parece que o Deus do Antigo Testamento, de Malaquias para trás, é um Deus e o Deus de Mateus para frente até Apocalipse é outro Deus. Não, não, não. Aí eu teria que entrar aqui na questão da Trindade, né? Do Deus triuno, ou do Deus trino, ou triunidade, uma unidade composta de três, com a mesma essência, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um tem a sua função no decorrer da história da humanidade. Deus o Pai criou, o Filho redimiu, e o Espírito Santo, ele trabalha administrando a igreja e santificando o povo de Deus, né? Regenerando, libertando, transformando. Tudo é trabalho, é obra do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Mas enfim, vamos aqui. A gente vê que Deus ele faz uma promessa desde Gênesis,
E outra coisa que eu quero voltar a falar, de Gênesis até Apocalipse. Deus não faz questão de ficar tratando de detalhes de Satanás. Porque tem crente que é mais focado em querer conhecer os detalhes do seu arqui-inimigo do que conhecer o Deus que ele serve para poder combater o inimigo. Então tem gente que especula demais sobre Satanás e Deus não faz questão de trazer explicação nos pormenores a respeito de Satanás, gente. Não. Deus só menciona Satanás na Bíblia para poder a gente saber que a gente tem um reino que é adversário nosso. E que a gente precisa se esconder em Deus, a gente precisa estar seguro em Deus para poder saber lutar contra esse adversário nosso. Que a Bíblia diz, lá em Gênesis, que a serpente era a mais astuta das ave-marias do campo. E a gente vê que em Gênesis ele começa como serpente, e lá em Apocalipse ele já não é mais serpente, não, ele é dragão. Isso quer dizer que o bicho foi bem alimentado nesse decorrer da história da humanidade. Se a gente não alimentasse tanto ele, eu falo, a gente, o ser humano, não alimentasse tanto as trevas, não desse tanto lugar para ele, ele não chegaria lá em Apocalipse como dragão, não, ele continuaria como serpente, né? Mas ele começou como serpente no Éden, e lá em Apocalipse você vê falando da antiga serpente, que agora já não é mais serpente, é dragão. Mas enfim, vamos focar aqui, a gente não vai poder entrar por escatologia. E aí a gente observa que Deus ele faz uma promessa em Gênesis, que ele ia trazer alguém descendente da mulher, da semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que iria esmagar o governo da serpente, que iria esmagar, né, a autoridade, o governo da serpente sobre a humanidade. Assim que ela induziu o ser humano a pecar, né? A criação de Deus. Que Satanás também é criação de Deus. No entanto, Deus não criou ele Satanás. Deus criou ele um anjo, né, de luz. Por isso que é chamado de Lúcifer. Mas vamos aqui. Então a gente vê aqui a promessa de redenção começando no comecinho de Gênesis. Isso era o plano da redenção, falando sobre o plano da redenção, que da mulher iria nascer um homem, iria vir a semente, ou seja, alguém iria ser concebido, e esse alguém Deus iria usar para poder acabar, esmagar o poder da serpente, né, o poder do pecado sobre a vida da humanidade. E aí, por isso que eu digo que Deus, ele faz questão de entrar em detalhes do plano da redenção. Todos os livros da Bíblia, ainda que não falando diretamente, ele menciona sobre o plano da redenção. Ele deixa nas entrelinhas, claro, que ali está se tratando de uma conjectura, de um tipo, de uma simbologia, de algo voltado para o plano da redenção. Mas, enfim, vamos aqui. E aí a gente observa, porque dá-se a impressão, vou voltar aqui nesse pano de fundo, que tem muitos cristãos que dizem assim, a salvação era para os judeus, como os judeus não rejeitaram o Messias, aí dá-se a impressão que eles rejeitaram, então vocês pegaram o refúgio, né? Mas Deus não trabalha com doidice, né? Deus não tem plano B, é plano A do começo ao fim, e ninguém põe Deus para planejar outra coisa, porque Deus já tem tudo traçado. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava separado na eternidade, não no nosso tempo, mas na eternidade, porque Deus criou o tempo, ficou fora do tempo. Ele pertence à eternidade, ele não pertence ao tempo nosso, ao Cronos, ele pertence ao Kairos, a eternidade, se trata de eternidade. Deus fez o tempo, ficou fora dele, né? Quem está dentro do tempo é a gente, que é limitado. Então a gente observa aqui, né? Eu lembrei de uma coisa que teve uma seguidora minha que falou assim, você quase não olha para a câmera. Eu falei, porque quando eu olho assim, ó, eu sou meio que autista, né? E quando eu olho assim, ó, vem muita coisa na minha mente, vem muitas mensagens, uma atrás da outra. Se eu fico focada ali, parece que o negócio não flui. Então, como eu fui professora a vida inteira, eu tô acostumada a lidar com espaço, com cenário também, né? Mas vamos aqui. Então, nós vemos que, desde o princípio, teve duas linhagens, que foi a linhagem piedosa, que vem de Sete, e a impiedosa que parte de Caim, né? A linhagem piedosa que veio a partir de Sete, o filho de Adão, era para ser de Abel, se Caim não tivesse matado Abel, né? Mas Deus, ninguém pega Deus de surpresa, Deus traz Sete, e por meio de Sete, a linhagem continua, né? E aí a gente descobre que de Adão até Abraão tem 20 gerações, né? Passa-se 20 gerações. E dentro dessas gerações estavam incluídas essas duas linhagens, a linhagem piedosa e a linhagem impiedosa. Então, eu estou simplificando aqui para que todos consigam compreender. Paz Marilza, tudo bem? Como que está a nossa linda Ana Laura? Tá tudo bem? Então, a gente observa aqui que de Adão até Abraão foram aproximadamente 20 gerações, né? E aí, a gente observa o seguinte, que de Abraão até Davi foram 14 gerações. E sempre dividida entre linhagem piedosa e impiedosa. A linhagem piedosa é aquela que não quer negócio nenhum com Deus, aliança nenhuma com Deus. Quer pecar, tem prazer no pecado, continua pecando, vou continuar pecando, é da tua conta. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero, muito bem, mas a gente faz o que quer dela aqui na terra, porque na eternidade não é a gente que manda na vida da gente, não. A gente tem dono, né? Mas enfim. E aí a gente vê que as gerações de Abraão até Davi foram em torno de 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico foram mais 14. E do exílio babilônico até Jesus Cristo, até a chegada de Jesus, né, para cumprir o plano da redenção, Paz Fidevine. Então, a gente observa que do exílio babilônico até Jesus Cristo foram mais 14 gerações, né? E a linhagem piedosa, como eu falei para vocês, é essa. A piedosa é aquela que sempre
procurou andar com Deus, se aliançar com Deus e viver na presença de Deus, temer a Deus e se afastar do mal, né? De tudo aquilo que era considerado errado. Porque nós temos dentro de nós temos algo que aí fora, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus chamam de consciência. E essa consciência, ela diz pra gente quando a gente erra. Ela nos aponta, ela nos incomoda. Tem gente que antes de conhecer a Deus, saía, fazia o que não devia, aprontava, mas quando voltava ficava sem conseguir dormir, dizendo que a consciência estava martelando e sem deixar dormir porque fez coisas erradas. E que sabia que Deus não tinha se agradado. Mas como que ele sabia se ele não lia a Bíblia? É porque o próprio Deus se encarrega de colocar dentro, né, de uma forma intrínseca, tá, por meio da consciência, da chamada consciência, dentro de nós, do que é certo e do que é errado. Né? É errado, a gente sabe que é tudo aquilo que fere o nosso próximo, que agride o nosso próximo de alguma forma, ou física, ou psicológica, ou emocional. De alguma forma, a gente agride. E agredindo essa tricotomia humana, o corpo, a alma e o espírito, a gente acaba transgredindo para com o Criador. Né? E aí o que me chama a atenção é que desde os primórdios, desde a época, eu vou citar algumas passagens aqui em Êxodo 12, 38, Êxodo capítulo 12, versículo 38, quando você puder, ou se tiver uma Bíblia aí do seu lado, abra e veja. Você vai ver que quando o povo de Israel estava sendo liberto, saindo da terra do Egito para rumo à terra prometida, chamada Canaã, que Deus prometeu para o seu povo, né? Quando eles estavam saindo, lá em Êxodo 12, 38, diz que estrangeiros, que tinha pessoas estrangeiras, que elas decidiram deixar o Egito e ir rumo à terra de Canaã, juntamente com quem? Com a nação, com o povo que Deus escolheu para estar na terra de Canaã. Então observa que desde esse momento, Deus já estava transpondo as barreiras culturais, estava já mostrando para o povo dele que a salvação era para todos, que a aliança com Deus é para todos, independente de raça, tribo, nação, cor, sabe? Não tem essa preto, branco, preto não é preto, é a raça negra, né? Tem a raça negra, a raça branca pode ser parda, pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo, seja o que for, o nome que dá para a cor da pele, que isso não importa para Deus, e para quem teme a Deus, né? E a gente observa que Deus já dando a entender para o povo, para o seu povo, para o povo de Israel, que aquele povo que estava indo ali, desde que eles entrassem, né, nos parâmetros divinos, entrasse o caminho que agradasse ao Senhor, que andasse de acordo com a vontade de Deus, que ele, a partir daquele momento, ele ia andar no meio do seu povo, com o seu povo, ele iria direcionar o seu povo, dizer de que forma que ele gostaria que eles andassem, que eles caminhassem até a terra prometida. Deus não soltou um povo assim pelo meio do deserto e saiu andando e levou o povo lá, como diz o nordestino, se lascando, não. Deus, ele sempre teve o cuidado, ele sempre teve o zelo de andar no meio do seu povo, cuidar do seu povo, principalmente daqueles que têm aliança com ele, né? Porque existem dois tipos de pessoas que vivem na presença do Senhor. Existem aqueles que são filhos, que têm aliança com ele, e tem aqueles que não reconhecem ele como pai. Portanto, não tem identidade de filho. Se eu não reconheço o meu pai como meu pai, então, para mim, ele não vai ser meu pai. E aí me vem, o Espírito Santo me faz lembrar, como é que uma pessoa passa a vida inteira rejeitando Deus como pai, e aí quando morre, diz que foi para casa do pai. Do qual pai? Se ele passou a vida inteira rejeitando o pai, né? Que foi quem trouxe ele ao mundo, foi quem deu vida, foi quem sustentou, foi quem manteve. Passou a vida inteira rejeitando. Aí na última hora, lá dentro do caixão, o povo diz que o Filho de Deus descansou, está nos braços do pai. Qual pai? Se ele ignorou o pai a vida inteira, mas vamos voltar aqui, né? É só um lembrete do Espírito Santo para nós refletirmos a respeito da nossa identidade em Deus. Né? Será que nós somos filhos mesmo de verdade? Ou nós só temos título de que somos filhos de Deus, mas na verdade andamos na contramão da vontade do Pai? Né? Porque a gente vê que Deus, ele atrai o seu povo primeiro para adorá-lo. Ele manda Moisés tirar o povo lá da terra do Egito, manda dar ordem para Faraó liberar o povo dele para ir adorar, primeiro para adorar. Porque é por meio da adoração que Deus se revela para o seu povo. Que Deus se dá a conhecer, se revela para o seu povo, torna conhecido para o seu povo. Aí depois que o povo conhece o Deus que anda com ele, que cuida dele, que trouxe ele à existência, aí Deus fala para Moisés, sobe para o monte, porque eu vou te dar agora os meus estatutos, ou seja, a constituinte do céu. O Brasil não tem uma constituinte aí que está sendo jogada, rasgada todo dia, jogada a voa. Então, mas a do céu, ninguém rasga não. A do céu tem alguém lá que é o Supremo, não é a Suprema Corte do Brasil, não é a Suprema Corte Celestial, que não deixa ninguém rasgar não. Ou entra pelo caminho, ou entra pelo caminho, não tem outro meio, né? Mas enfim, vamos voltar aqui que uma coisa vai chamando a outra. Então a gente observa que desde a saída do povo de Deus, quando Deus estava levantando uma nação, um povo, para poder representá-lo aqui na terra, ele já trouxe alguns estrangeiros que não pertenciam àquela nação, dizendo: a bênção
de Abraão, que eu prometi a Abraão, é que em Abraão seriam benditas todas as nações, e não apenas uma nação. E não apenas a nação de Israel, que veio das entranhas de Abraão, que surgiu. A origem foi das entranhas de Abraão e de Sara. Né? Então, Deus estava nas entrelinhas dizendo que ele é um Deus transcultural. E que a bênção de Abraão iria repousar sobre outras nações, mas por intermédio da nação escolhida chamada Israel. Né? Mas enfim, aí no decorrer da história, né, Moisés morre, Josué assume o posto de Moisés, quando Deus toma Moisés para si, recolhe, aí Josué substitui a Moisés, e numa das cidades que Deus manda Josué com o povo de Israel conquistá-la, que foi a cidade de Jericó, Deus mais uma vez mostra para o seu povo que ele é Deus de outras nações. Ainda que essas nações, ainda que essa cidade seja amaldiçoada como era Jericó, né? Jericó, o pecado de Jericó era tão terrível, tinha cheirado tão mal as narinas de Deus, que Deus manda exterminar a cidade de Jericó, não deixar nada lá, nada, não deixar nada de pé, matar tudo que tivesse vida lá. E não é porque Deus era um homicida sanguinário, não, é porque era questão teológica, era negócio de Deus por meio do juízo, executando o juízo naquela cidade. Porque a rebeldia daquele povo tinha, vamos dizer assim, cheirado mal diante de Deus. E aí Deus levanta Josué com um exército do seu povo e manda exterminar Jericó. Mas lá dentro de Jericó, nessa cidade amaldiçoada, vamos dizer assim, cheia de maldição, porque lá eles adoravam todos os deuses inventados por eles, menos o Deus que criou os céus e a terra. Mas no meio dessa cidade, Deus encontrou uma mulher. E não era mulher santa, não, gente, não. Né? Santidade ao Altíssimo, não, porque ela nem conhecia. Ela passou a conhecer a Deus através dos espias que Josué mandou ir lá antes do exército partir para a guerra, para destruir Jericó. E aí Deus pega e encontra ali uma mulher prostituta, Raabe. E essa mulher, ela entra na linhagem, passa a pertencer à linhagem piedosa. E eu até anotei algo aqui sobre Raabe, né? Porque Raabe, ela foi salva, era uma prostituta, mas que ela deu guarida para os dois espias enviados por Deus lá a essa cidade, para poder conhecer a cidade, conhecer o campo do adversário primeiro, para depois atuar, para depois executar o juízo de Deus. E aí essa prostituta, ela esconde os dois espias que Deus envia lá, para espiar o território do adversário, né? E Raabe, gente, eu sinto a presença de Deus, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus poderia dizer assim, eu vou tocar no coração de uma pessoa que não é tão mal vista pela sociedade. Mas Deus escolheu Raabe, uma prostituta que morava em cima das muralhas de Jericó, né? Nas proximidades da muralha de Jericó. E aí o que acontece? Ela guarda esses dois espias para que eles não sejam mortos e eles consigam voltar com o relato da cidade de Jericó para Josué, o capitão do exército de Israel. Vamos dizer, o general, né? E aí a gente observa que Deus, ele encontra graça nessa mulher. E o que eu acho lindo é que ela casou com Salmo. Salmo era um homem de Deus. E através deles dois, nasceu Boaz. Vai entendendo isso daqui? Paz Moriá, vai entendendo isso daqui? Que é muito lindo. Essa linhagem, né, montada pelo nosso Deus. Deus, ele nunca perdeu o controle da história da humanidade. Ele sempre esteve ali presente, né? E aí a gente observa que Boaz vai e casa com uma moabita chamada Ruth. Ou seja, Raabe não era da linhagem, não fazia parte da linhagem piedosa, mas Deus achou graça e incluiu ela na linhagem piedosa. Olha a bênção de Abraão recaindo sobre a vida de Raabe, Raabe dando a luz a Boaz, e mais tarde Boaz se torna o remidor. Boaz é um tipo de Jesus Cristo, um tipo, né? E aí Boaz se casa com Ruth. Quem quiser pode ler a história de Ruth depois no livro de Ruth, são poucos capítulos. E aí Ruth, o que acontece? Ruth se casa com Boaz. E dessa união vem Obed. Né? E Obed foi aquele que gerou Jessé, o pai de Davi. Olha que coisa mais linda. Gerou o rei Davi. Então veja bem que Deus, ele sempre deu um jeito de mostrar em que a salvação não era, a aliança dele não era só com uma nação, era com várias nações, mas por intermédio daquela nação que ele escolheu. Primeiro pega Raabe, primeiro pega aqueles estrangeiros que saíram da terra do Egito e acompanhou a nação de Israel. A gente sente a presença de Deus. Oh, meu Deus, no dia que a gente não quer chorar, a gente chora, Moriá. Você tá vendo? Oh, do céu. Só Jesus na casa. E aí a gente observa, eu brinco às vezes com as irmãs na igreja, que tem dia que eu faço a maquiagem de leve e nem vou pra igreja. Falo, hoje eu não vou chorar mesmo, não tô afim de chorar. Hoje eu vou crua e vou voltar crua. Né? Com o espírito da rebeldia. E quando chega lá, é nesse dia que
eu sinto a presença de Deus e aí eu volto todo com a maquiagem suja, passando patati e patatá. Mas enfim, é muito bom sentir a presença de Deus, né? A presença do Espírito Santo de Deus e nos envolvendo. E aí a gente observa o seguinte, que Deus, ele mostra essas... Eu peguei essas três em específico. Peguei aquela caravana de pessoas estrangeiras que pertencem ao Egito e que acompanham o povo de Israel, saindo do Egito juntos. E depois, no decorrer da história, vem Raabe, lá na cidade de Jericó, que Deus, ele salva. Ela casa com Salmão, que era um dos linhas de frente de Israel. E aí, dessa união, vem Boaz casa com Ruth, que Ruth era moabita, não era israelita. E Ruth entrou na história por conta de Noemi. Até nas doidices que o povo de Deus causa, Deus tem propósito. Porque Noemi percebeu que estava começando fome em Belém, ela brau, mas a família toda lá para os termos de Moab, para poder se livrar da fome. Né? E aí, a gente observa, Senhor dos Exércitos. E aí a gente observa que Deus ele sempre fez questão de mostrar para toda a humanidade que ele tinha um olhar voltado para toda a humanidade e não somente para uma nação. Através desses sinais que ele deixou escrito na história, ou seja, no livro sagrado, que são as escrituras sagradas, né? E aí a gente observa que Israel, no Antigo Testamento, ele era responsável por apresentar Deus para as outras nações, testemunhar das suas grandezas, testemunhar dos feitos de Deus no meio da nação de Israel. E aí, depois que Jesus vem na dispensação da graça, para cumprir o plano da redenção, a gente observa que já é diferente. Ao invés deles servir de modelo para as outras nações, mas cá, dentro do território deles, agora Jesus já dá ordem para que os discípulos ficassem em Jerusalém, só até que eles fossem revestidos de poder. E esse revestimento de poder era para que eles fossem testemunhas, não só em Jerusalém. Jerusalém era o pontapé inicial, né? O pontapé inicial. Mas era para eles ser testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra, até que chegasse aqui a nós, né? Então veja bem, eu fiz esse pano de fundo meio que estendido para a gente compreender que Deus ele sempre esteve preocupado com o seu povo. Eu costumo sempre falar assim, que Deus ele não nos trouxe aqui sem propósito. Todos aqueles que nasceram, que estão vivos, que já viveram, Deus teve propósito, Deus teve uma missão. E assim que a nossa missão é cumprida, nós retornamos à casa do Pai. Mas nunca, nunca se deve entrar pelo caminho da linhagem piedosa. Porque do mesmo jeito que a linhagem piedosa tem uma morada celeste, a linhagem piedosa também tem uma morada eterna. Sem Deus. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande. E aí nós vamos entrar no assunto agora. Gente, eu vou dar um stop aqui e vou entrar de novo para poder entrar aqui no tema da revista, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Eu vou prender meus cachorros lá embaixo. Olha que situação. Eu vou prender eles lá embaixo para que eu consiga dar aula. Em nome de Jesus. Parece que pararam agora, né? Bom, enfim, vamos lá. Meu Deus do céu. O povo para poder assistir a aula aqui, para me acompanhar, e só ouve cachorro latindo. Senhor. Bom, ignora os cachorros e vamos continuar. Vamos continuar aqui. Então, relembrando aqui o tema nosso dessa lição, que foi no dia 14 de setembro, Dia Nacional de Missões, e aí o tema calhou justamente a respeito disso, que é uma igreja hebreia, né, fora dos seus termos, entrando em outros espaços geográficos, né? Então aqui nessa lição nós vamos falar a respeito, eu vou ler aqui a passagem bíblica, se vocês puderem acompanhar aí, acompanhe, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, depois 21, 23, 44, 48, né? Só um momentinho aqui, amados. Só um momentinho, vou pedir meu esposo, tá? Vamos lá, fazer a leitura aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar a Bíblia aí para poder acompanhar. Atos capítulo 10, vamos lá. Nos diz o seguinte: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, ou seja, dava muitas esmolas, né, ao povo necessitado, e de contínuo orava a Deus. Então veja bem que só ser bonzinho não é suficiente para ser salvo, gente.
A gente pratica as obras porque somos salvos e não para ser salvos. Antes que eu esqueça, estou lembrando vocês. Então, ou seja, Cornélio, quase a hora nona, que seria 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Ou seja, Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, há um memorial diante de Deus, onde fica registrado tudo que nós fazemos. De bem e com certeza de mal também fica registrado, né? Isso é só para a gente pegar assim, um pouquinho do que acontece no mundo espiritual. Ou seja, existe memórias diante de Deus. Ele sabe, ele consegue dar conta de ter um memorial sobre a vida de cada um. Parece meio louco isso, porque nós temos uma mente muito limitada. Mas a mente de Deus não é limitada igual a nossa. É ilimitada. A Bíblia diz que ele tem o universo na palma da sua mão. Né? Os céus, né? O trono de Deus está nos céus e a terra nos cabelos dos seus pés. É como se fosse o tapete onde ele põe os pés. Isso são figuras de linguagens para a gente ter dimensão da grandeza do nosso Deus. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Agora, pois, envia. Olha o que o anjo falou para Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Né? Então, Pedro, o apóstolo Pedro, era o sobrenome dele, que era Pedro. Mas o nome dele era chamado Simão, né? E o que quer dizer Simão em hebraico? Quer dizer aquele que ouve ou aquele que Deus ouviu. É coisa mais chique. Por isso que os nomes para os hebreus, para os judeus, para os israelitas têm um significado muito grande. Mas vamos lá, vamos continuando. Este está com um certo Simão, curtidor. Era um Simão junto com outro Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo, que ele falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. Vamos dizer assim, que seria escoltando, né? E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, que era onde Pedro estaria. E descendo Pedro para junto dos varões, que eles foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? Pedro perguntando, né? Aí depois a gente dá um pulinho. Isso aqui foi no versículo 21, agora o 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, um varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope também, né? Alguns cristãos que estavam lá com Pedro. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Então, primeiro eles ouviram a palavra de Deus, e depois foi que eles receberam o Espírito Santo, né? E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que era da circuncisão, que era a aliança do judeu com Deus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ficaram abismados. Nossa, então quer dizer, o derramamento do Espírito Santo não é só pra gente, não é pra eles também? É maravilhado, né? Eu tô aqui conjecturando. Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pergunta que Pedro falou: O que pode impedir desse povo ser batizado, sendo que antes de ser batizado eles já receberam o Espírito Santo? Ou seja, se Deus aprovou eles na sua presença, quem somos nós na fila do pão para poder dizer que eles não são merecedores da salvação como a gente também, né? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então essa daqui é a passagem bíblica que a gente leu, para a gente ter como base aquilo que a gente irá aprender nessa lição, né? nessa aula. Tem um texto áureo que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar? Que foi justamente isso que eu acabei de falar. Esse é o versículo que é para poder a gente gravar bem, memorizar bem, né? E na verdade, prática diz o seguinte: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, que foi o que eu já falei no plano de fundo que eu fiz dessa aula, para poder começar aqui com vocês. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quem tem essas esquisitices, essas doidices é alguns cristãos, né, meio desinformados. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas, não. Então nós vamos aqui já começar. Nós vimos aqui, deixa eu ver aqui, numa pequena introdução que foi feita aqui. Nessa lição nós vamos aprender um pouco, né? Vamos mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação, como já falei. Ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente da sua origem étnica ou cultural. Enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre o povo gentio, que não pertencia à nação de Israel.
demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Até porque no dia, no capítulo 2, lá na descida, capítulo 2 de Atos, na descida do Pentecostes, Deus ele batizou com o Espírito Santo o povo lá, né? E, e ele fez questão de que aquele povo recebesse variedade de línguas e falasse nas línguas das outras nações, para que as outras nações fossem evangelizadas já naquele dia, no dia do Pentecostes. Então eles ouviram, pessoas de outras nações, ouviram na língua deles a proclamação do Evangelho, eles cheios do poder de Deus, testemunhando as grandezas de Deus na língua deles. Então já começou ali o grande mover missionário de Deus por intermédio do revestimento de poder, né, do batismo com o Espírito Santo, da imersão do povo dele no poder de Deus, né, no derramamento do Espírito Santo. Né? Ali já começou, já se estendeu muito mais. Porque lá no Antigo Testamento eu mostrei algumas ocasiões específicas que Deus fez questão de mostrar. Que não foram só aquelas 3 que eu citei para vocês, tem muitas, muitas outras. Né? Mas que não dá para a gente citar agora, porque senão eu vou ficar aqui uma aula toda só citando quando Deus enviou o profeta dele para outras nações para poder atingir o alvo lá da salvação das outras nações. Jonas é um desses profetas que Deus enviou lá para Nínive, né? Enfim, para poder salvar o povo de Nínive. O povo de Nínive não era israelita. Então ali é a missão transcultural. É o amor de Deus por um povo que todo mundo queria vê-los mortos, né? Destruídos. E Deus, com sua graça salvadora, alcançou o povo de Nínive. Santo Deus. Gente, vocês não têm noção. Deixa eu falar aqui pra vocês. Tem um cara que ele perturba esses cachorros. É usado pelo maligno pra perturbar. Ele sai de um bar que tá aqui dentro de casa. E ele chega na frente da minha casa. E ele fica perturbando o meu cachorrinho pequeno e a minha cachorrinha. Vocês não têm noção, sabe? Mas enfim, Deus ama a vida dele também, né? E com certeza quer salvar. Só a graça de Deus. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui, fizeram uma pergunta. O dom, então, é de falar em outras línguas. Existe. E não línguas estranhas. Na verdade, falar línguas estranhas, estranho vem o quê? O estranho é o desconhecido, né? Naquele contexto lá, era línguas estrangeiras. Não era só a língua do povo judeu. Né? Era a língua que vinha, que Deus usou para poder alcançar outras nações, que subia para Jerusalém para poder adorá-lo, né? Para sacrificar lá diante do Senhor em Jerusalém. Então, por isso, é chamado, as pessoas usam esse termo, línguas estranhas, né? Mas, na verdade, as línguas, eu teria que entrar numa aula agora só sobre a questão do falar em línguas, né? Então, não vai ser possível entrar aqui agora, mas eu prometo que eu vou dar uma aula a respeito disso, nos pormenores, para que você venha participar. E eu vou te marcar, deixa eu ver aqui, é Fidevine, né, que fez a pergunta. Então, é possível Deus usar pessoas nos dias de hoje em língua assim. O apóstolo Paulo ele deixa claro que as línguas faladas, que é dom do Espírito Santo, faladas entre nós e o nosso Deus, serve para edificar, nos edificar diante do Senhor. Porque quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. A menos que há um intérprete, que há alguém pelo mesmo Espírito, né, que recebeu o dom de interpretar, porque está incluso o dom de interpretar línguas, está incluso lá quando Paulo cita sobre os 9 dons, na carta aos Coríntios, né? Então, o que acontece? Quando eu falo em línguas, eu estou falando em mistérios com Deus. Se não tem quem interprete, o apóstolo Paulo ele dá um direcionamento para a igreja, falando que se não tem quem interprete, se Deus não levantar alguém pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, que é Ele quem coordena, é Ele quem administra os dons, né, no meio da igreja, não na igreja templo, mas nós. Então, o mesmo Espírito que usa alguém para falar em línguas, ele pode levantar um outro para interpretar e tornar uma mensagem que vem edificar toda a igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo que se não tem intérprete, que nós temos que ficar calados. Porque se eu falar em línguas aqui e não tem alguém que interprete, vai se tornar infrutífero. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, que ele preferia falar, né, poucas palavras, mas que edificasse a igreja, do que falasse trocentos, vamos usar aqui a linguagem do nosso dia a dia, trocentas mil línguas de uma forma que vocês que estivessem me ouvindo não conseguissem me entender e ficasse com cara de ué, sabe? Que ela falou, mas não disse nada. Ou seja, falou em línguas, quem foi edificado? Eu fui edificado, mas quem estava ao meu redor foi edificado. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Então é necessário que quem fala em línguas, se Deus pode usar ela para poder falar em línguas e interpretar, porque Deus já me usou algumas vezes dessa forma, eu falando em línguas e ao mesmo tempo vindo a interpretação. Como também ele pode me usar falando em línguas, numa língua que eu não entendo,
não estou conseguindo receber a interpretação, mas Deus pode levantar você para poder vir e falar, dar a interpretação do que Ele está querendo transmitir para o seu povo, né? Mas eu prometo que eu vou dar uma aula e vou marcar você para poder você assistir nos detalhes, tá bom? Eu vou ficar por aqui, porque senão eu não consigo terminar a aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha o Rafa, foi meu aluno. Oi, Rafa, paz. Rafa é uma benção. Então vamos lá então. Então nós vamos ver aqui sobre a revelação de Deus aos gentios. Então, como eu ia falando, houve o dia de Pentecostes, Deus usou o povo lá na língua de outras nações que estavam lá naquela festa de celebração do Pentecostes, lá visitando Jerusalém, que vinha gente de todas as nações. Então, as outras nações naquele dia foram edificadas também. E aí, depois que a igreja, eu falo que o dia de Pentecostes foi o dia em que a igreja foi inaugurada, a igreja de Cristo foi inaugurada. E a partir dali, Deus, com o derramamento de poder sobre a vida do seu povo ali, então ele derramou com propósito. Deus não nos enche de poder sem propósito. Ele só nos enche de poder para poder testemunhar. Não é para exibicionismo. Não é para poder mostrar que eu sou mais santa do que o filho de do que o Luiz Moriá, do que a Marilza, do que o Rafa. Não. Deus me enche de poder para poder eu sair e falar das grandezas de Deus, testemunhar. É pregar o evangelho. É para isso que Deus nos dá poder. E aí a gente observa que os apóstolos começou a pregar, né, primeiro em Jerusalém, e depois foi para a Judéia, Samaria, e realmente foi para os confins da terra. O evangelho foi sendo expandido. Mas aqui a gente observa um dos primeiros momentos em que a igreja estava propagando o evangelho, né? Propagando o evangelho. E aí a gente observa, contando, nesse texto aqui, bíblico, contando sobre o centurião Cornélio, que era um homem bom, que dava esmolas, que fazia contínuas orações diante do Senhor, que agradava a Deus, tanto é que tinha um memorial diante de Deus, nós acabamos de ler, dizendo que tinha um memorial diante de Deus, que Deus atentava para todas as obras boas que Cornélio praticava, e Deus recebia as orações de Cornélio. Porém, ainda faltava uma coisa. Cornélio conheceu o autor da salvação, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para poder nos conectar com o Criador, criatura e Criador de novo. É daí que vem o verbo religarem, religião, religai. Mas Cristo não é religião, Cristo é o Filho de Deus que fez essa ponte entre nós e o Criador. Então, cristianismo não é uma religião, uma simples religião. É uma religião porque religião vem do latim, que é o verbo religare, né? Que a conexão é religando. Só se religa aquilo que estava desligado. E se estava desligado é porque teve ligado um dia, né? Então a religião ela vem para religar a criatura com o Criador. E Cristo ele veio justamente para fazer isso, para religar eu e você com o Criador. O pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Então Cristo vem e através da morte de Cristo na cruz do Calvário, ele nos justifica perante o nosso Deus. Não porque a gente tem merecimento nenhum. Isso é graça, é favor imerecido. Foi favor da parte de Deus. Deus deu o único filho que ele tinha para resgatar algo que já era dele, né? Que já era dele, que sempre foi dele, né, por direito, porque foi ele que criou. Então, o Criador, ele tem o direito sobre a criatura. Mas a gente observa que nós somos desligados por conta do pecado. Porque o profeta Isaías diz que o que faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus, a única barreira que existe, que separa nós dois, eu e o céu, eu e Deus, é o pecado. Se eu procuro me aperfeiçoar na presença de Deus, e derrubar essa barreira chamada pecado, eu tenho acesso direto a ele por intermédio de Cristo Jesus, porque ele é o mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, né? É ele quem media a nossa salvação. Então a justificação, Cristo morreu para nos justificar. Mesmo quando a gente não merecia, ele nos tornou justo diante de Deus. É como se a gente tivesse uma dívida impagável diante de Deus, uma promissória, que a gente não teria condições de pagar. Estou falando uma linguagem bem clara para a gente conseguir compreender. Então a gente tinha essa dívida impagável, essa promissória diante de Deus, e que Jesus veio e através do brado dele lá na cruz do Calvário, quando ele rende o espírito dele lá na cruz do Calvário e diz, Pai, tudo está consumado, ali ele estava rasgando a nossa promissória e dizendo, olha, que tem a dívida de vocês agora está paga. Ou seja, ele nos resgatou. Ele pagou um preço para nos resgatar das mãos de alguém que nós estávamos refém. O pecado e por trás do pecado a atuação de Satanás. Então existia um sequestrador que nos mantinha refém por meio do pecado. E aí Jesus vem e esmaga a cabeça da serpente, como eu falei lá no princípio da aula, que foi a promessa de Deus lá no Gênesis. Ele vem e esmaga a cabeça da serpente, ou seja, o governo de Satanás sobre a humanidade por meio do pecado. Ele nos conecta com o céu novamente, né? Nos dá acesso ao céu de novo. Aí as pessoas falam assim, então se Jesus já pagou a dívida, então eu posso continuar aprontando, porque ele já pagou mesmo. A salvação foi de graça, é de graça para nós, mas não foi de graça para quem pagou o preço, não. Então, nós devemos isso ao nosso Senhor que nos resgatou, que comprou a
a nossa salvação, que nos resgatou e nos conectou com os céus de novo, né? Então agora nós somos devedores de Cristo, porque Ele nos resgatou. Ele é o nosso Senhor. Ele não é somente Salvador. Embora tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, porque eu passei muitos anos da minha vida tendo Jesus na minha vida como Salvador e não como Senhor. Aceitar o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo na nossa vida, ah, meu filho, o negócio é punk, né? A gente tem que andar de acordo com a palavra dele. A gente tem que ver uma vida de renúncia. A gente já não pode viver mais a revelia, não. Porque daí já não é mais liberdade em Cristo. Aí é libertinagem. E libertinagem nos conduz a uma vida eterna sem Deus. Traduzindo em miúdos, nos leva para o inferno, né? Então, Jesus, ele não é só nosso Salvador, ele é nosso Senhor. Ele nos comprou. Então, eu devo a minha salvação a ele. Então, eu tenho que andar de acordo com os parâmetros, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado. Quando João disse assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. E aí, o verbo encarna, toma forma de homem, né? E o verbo encarnou e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus, ela tomou forma de homem e habitou entre nós para nos resgatar da maldição do pecado. Não sei se isso causou confusão na cabeça de vocês. Se causou, coloca aí. Ficou meio confuso. Que depois eu preparo uma aula dentro disso também, tá? Mas enfim. Aí a gente observa que Deus, ele dá uma visão por meio de um anjo para Cornélio. Manda Cornélio procurar Pedro. Mas aí, ao mesmo tempo, se você ler o capítulo 10 inteiro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Deus estava comunicando por meio de um anjo, falando com Cornélio aqui, mas do outro lado, lá em Jope, Deus já estava dando uma visão para Pedro também, porque Deus não faz as coisas com doidice não, viu, gente? Deus faz as coisas tudo muito bem organizada, sincronizada. Deus não é doido igual a gente, não. Ele faz tudo assim, nos mínimos detalhes. Eu sempre falo assim, Deus, ele é um ser sistemático, de detalhezinho, sabe? Uma coisa assim, tremenda, extraordinária, que eu fico encantado com a beleza, a soberania e a grandeza de Deus. E aí, faz meu bebê, a Luana, minha filha. Te amo, filha. E aí a gente observa é, que Deus, ao mesmo tempo que ele estava falando com Cornélio, que ele estava dando uma visão para Pedro lá, já avisando para Pedro que ele ia enviar Cornélio lá. Na visão que Deus deu para Pedro, ele já estava avisando que alguém que não pertencia à linhagem judaica iria procurá-lo, né? E que era para ele tratar muito bem. Ou seja, não é para tu tratar Cornélio com doidice por ele não ser da tua linhagem, não, viu? É para você tratar Cornélio muito bem. Porque Cornélio é amado por mim também. Porque, do outro lado, Deus já sabia que Pedro era aquele judeu xiita radical, né? Que ainda tem até os dias de hoje uns cristãos assim, xiita radical, que acham que a salvação é só dele e os outros não têm direito à salvação, não. Ele quer escolher quem é que deve ser salvo. Aquela praga lá não merece nem salvação. E aí esquece que um dia estava lá perdido também, que Deus usou de misericórdia e tirou de lá também, trouxe para a presença dele, né? E aí, Deus sabia que Pedro era meio que xiita radical, né? Um judeu assim, meio do pé rachado. E aí Deus, ele mostra, dá uma visão para ele, para Pedro, com um monte de aves, de animais, de répteis. E aí, na visão, Deus manda ele matar e comer justamente aquilo que para o judeu era impuro, era imundo. E dentro da visão, Pedro diz isso de jeito nenhum. Não vou comer coisa imunda, não. Esses negócios aí é tudo imundo. Ó, as aves que apareceram nessa visão é tudo imundo. Nunca toquei nisso daí. Eu não vou tocar, não. Isso aí é imundo para mim. Eu não vou comer, não. E Deus falou: mata e come. Mata e come, porque fui eu que santifiquei. Você não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, quem é você na fila do pão para poder dizer que o fulaninho e o fulaninho não merece salvação? Se ele não merece, tu também não merecia, porque tu também estava perdido, né? Então, vamos parar de graça. Como diz uma influência da internet, para de convencer. Para de convencer, porque Deus ama a todos, né? Ele não é amado por todos, mas que o amor de Deus é por todos, é porque o amor de Deus ele é incondicional. Paz, Paulo. Então, o amor de Deus ele é incondicional, não é igual esse amor mequetrefe que a gente tem, não. Egoísta, sabe? Que a gente ama de forma condicional. Se o Paulo me faz bem, então, Paulo, tamo junto. Ó, é nós. Carne e unha. Porque Paulo atende aos meus interesses, do meu amor egoísta. Mas Deus não, ele não nos ama desse jeito. É, por mais que eu me torne santa, santifique ao extremo, não vai fazer Deus me amar mais do que o que ele me ama. E por mais pecadora que eu seja, também não vai diminuir o amor de Deus por mim, pelo fato de de eu estar atolada na lama do pecado. Porque se fosse assim, Deus não teria resgatado muita gente. É que a gente tem um padrão de pecado, né? A gente tem assim, uns degraus de pecado, tem o pecadinho, tem o pecado, tem o pecadão. A gente é assim, uma coisa de doido na presença do Senhor, né? A gente tem uma mente assim que acho que Deus fica até entusiasmado com as doidices da gente. Eu admiro, eu às vezes penso que ele fica até nos assistindo e acha até engraçado. Que a gente cria o pecadinho, o pecado e o pecadão, né? Mas para Deus, transgressão é transgressão. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão, gente. Vamos aqui fazer Eu vou fazer uma conjectura aqui, dar um exemplo para vocês compreenderem esse negócio.
A Constituinte diz que roubar, se eu transgredir, se eu roubar, eu vou presa. Se eu matar, eu vou presa, né? Se eu pôr um revólver na cabeça de alguém e assaltar, eu vou presa. Enfim, tem vários delitos, mas o fim deles é o quê? A prisão, né? É a disciplina. Ah, meu Pai do céu. O que faz diferente no mundo do pecado são as consequências. Então, às vezes a mentira, dependendo da situação, a mentira não vai causar uma consequência que a fofoca causa, né? Talvez a consequência seja menor. A consequência de quem mata é maior do que quem mente, do que quem fofoca. As consequências, né? Mas transgressão é transgressão, pecado é pecado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Faz bispo. E aí eu volto aqui, né? A gente volta aqui e observa que Pedro foi onde eu estava, né? Que Pedro, ele já estava sendo avisado por Deus do outro lado que Cornélio iria procurá-lo. E aí foi onde houve o grande encontro. E Pedro ministra a palavra, prega as boas novas, fala de Jesus Cristo, fala da salvação. Ele falou de Jesus como Senhor, não como Messias. Porque o Messias era pregado para quem era judeu. Mas Jesus como Senhor foi pregado como Senhor aos gentios. Né? Jesus foi pregado como Messias por quê? Porque o povo judeu aguardava o Messias. Era promessa da parte de Deus. Então, o Evangelho era pregado para os judeus de uma certa forma. Como a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Feita lá por boca dos profetas. Mas para os gentios que não tinham nenhuma promessa, né? Não tinham nenhuma promessa tão direta assim, eles tinham a promessa porque em Abraão as outras nações seriam benditas. Ou seja, a palavra de Deus ia chegar a esse povo. Mas esse povo não aguardava essa promessa. Quem aguardava eram os judeus. Portanto, o evangelho para os gentios foi pregado o senhorio de Cristo. Cristo como Senhor, como Redentor da humanidade. Né? E aí a gente observa o seguinte, deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá, embasado nesse tema. Já falei que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, né? Cristo é Senhor de todos, querendo ou não. Porque daí as pessoas falam assim, ah não, Lu, está errada. Jesus não é Senhor de todos, não. É assim, e eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Ele é Senhor para aqueles que aceitam o senhorio, né? E ele também é Senhor para aqueles que não aceitam. Porque Senhor é aquele que governa. E ninguém põe o dedo no governo de Cristo. Aquilo que ele designou dentro do governo dele, a maneira dele executar o governo dele, ele vai executar. E quem é o homem na fila do pão para poder impedir o senhorio, o governo de Cristo? Não tem como, gente. Então, eu aceitando o senhorio, eu vou estar com ele por toda a eternidade. E para quem não aceitou também, vai ter que encarar o senhorio dele como juiz e vai ser julgado e condenado, é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou inventando, né? Então, querendo ou não, todos têm que, como a Bíblia diz, todos vão ter que se dobrar diante daquele que vive e reina para todos sempre. E vai dar conta de si diante do Senhor, diante de Jesus. E o próprio Jesus falou assim que ele não estava naquela época ainda, e ele ainda está como advogado, né? Naquela época ele veio para salvar. Ele estava para poder, ele não estava como juiz. Mas ele disse que um dia as pessoas iriam ser julgadas. E naquele momento, muitos achavam que ele estava julgando, mas ele não estava julgando, porque ele falou, já tem quem julgue vocês. Quem julga vocês é a palavra. Ou seja, nós iremos ser julgados, né? Aqueles que servem a Cristo, o nosso julgamento vai ser diferente. A Bíblia diz que é julgamento para premiação, né? Para galardoar, para sermos galardoados, premiados diante de Deus. Enquanto que o lado oposto da linhagem piedosa, eles vão ser julgados, né, para condenação eterna. Como diz lá no livro de Daniel, uns serão, para a glória de Deus, serão ressuscitados para a glória do eterno, enquanto que outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Né? Então que a gente procure andar na presença do Senhor, para que a nossa ressurreição não se dê para a vergonha eterna, mas que seja para a glória do nome do Senhor. Então, outro detalhe que eu já citei isso, que os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles, e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Muitos judeus tinham somente esse coquinho, igual muitos cristãos têm hoje, que faz acepção de pessoas, né? Eu não sei onde foi que eles aprenderam isso, porque aqueles que estão na presença de Deus, primeiro que já começa um preconceito desgraçado. Eu falo desgraçado, não é palavra não, viu? Desgraçado é desprovido da graça, não tem graça, sem graça. E no nosso caso espiritual, eu falo que é desprovido da graça de Deus, né? Já começa o preconceito na questão de ministérios, sabe? Divisões, como se o corpo de Cristo tivesse partido, dividido. Como disse o apóstolo Paulo, quando ele se irou lá e perguntou para o povo se por acaso, quando começou aquele partidarismo lá na igreja de Corinto, sabe? Paulo chega para eles e fala assim, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Cefas, e criam aqueles partidos infernais que tem, infelizmente, até os dias de hoje. Mas nós sabemos que só existe uma, a igreja do Senhor ela é una, é única.
O corpo de Cristo não está picotado, partido. Gente, misericórdia. Não. O corpo de Cristo tem que ser ajustado de tal forma que se torne unidade. E às vezes eu converso com o Espírito Santo de Deus e falo, Espírito Santo, a tua guerra tá grande aqui na terra, viu? Porque o povo trabalhoso, miserável. Esse povo lê Bíblia todo dia, mas é um achando que é mais santo do que o outro. É um que quando o outro muda dali e vai para ali, já não quer mais nem dar paz, passa e finge demência para não dar paz para o outro. E aí fica um olhando para a cara do outro, um esperando o outro dar paz, nenhum dá, e o sangue do cordeiro. Gente, é trágico e cômico ao mesmo tempo. O povo de Deus era para ser o povo mais sábio, mais inteligente, mais instruído da terra. Até porque Deus confiou essa responsabilidade de aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar o corpo de Cristo, meu Deus do céu. Sabe, só quando a liderança aperfeiçoar esse corpo, é que esse corpo vai ser tomado, gente. Quanto mais a gente se tornar xiita, radical, extremista, religioso, uma confusão, se envolver com esses embaraços aqui da terra, mais difícil fica dar papel na vida de Jesus, não é a gente. Não é Jesus, não, é a gente. Deixando de focar no alvo e focando em embaraços aqui na terra. Outro dia eu falava para uma pastora amiga minha, eu falei, amiga do céu, deixa eu te falar uma coisa, o que mantém as ovelhas no teu apreço não é a cerca, não, é o pasto. Então, busca do Senhor, sabe? Busca no Senhor o alimento para o rebanho, que o rebanho, ainda que ele dá um pulinho ali ó, no vizinho para ir lá experimentar alguma coisa, ele vai estar lá dizendo, eu não devia ter vindo aqui, eu deveria ter ficado lá no meu lugar, porque o pasto lá é muito melhor, meu pai não veio mais aqui não. Então, é o pasto que tem que estar qualificado para nutrir a ovelha. Né? Se não tem pasto, a ovelha migra para outro lado. Mas enfim, vamos voltar aqui, que eu acabei entrando aqui, me deixei ser levada aqui pela mensagem que veio na minha mente, né? Deus está conversando conosco. Então nós vimos que a bênção de Abraão se estendeu para todas as outras nações e nós estudamos essa noite a respeito de Cornélio, né, da família de Cornélio, que foi visitada, que foi ouviu a palavra de Deus por meio de Pedro. E o que eu acho lindo aqui é que aquela turma que foi junto com Pedro, né, os irmãos que foram junto com Pedro, eles ficaram maravilhados quando viu lá eu imagino que Cornélio, a família, a vizinhança, né? Quando vê aquele povo sendo cheio do Espírito Santo, nós lemos lá na passagem de Atos 10 que eles ficaram maravilhados. O que é maravilhado? Meu Deus, o Senhor batizou eles com o Espírito Santo também. Por isso que Deus já antecipou para Pedro e falou assim, ó, faça imundo aquilo que eu santifiquei, não. Se eu santifiquei, está santificado. Se eu chamei, está chamado. Quem é tu na fila do pão para poder vir dizer quem é imundo e quem é que é perfeito, sendo que o aperfeiçoador do ser humano é o Espírito Santo de Deus. Não é a gente. Sabe qual é o maior problema da igreja da nossa geração? É que a gente é intrometido, irmãos. Ô, meus amados, eu sei que aqui tem até pastores, né? E, e vocês há de concordar comigo. O maior problema nosso é que a gente quer desenvolver a função que é do Espírito Santo. E a nossa a gente encosta de lado. A gente terceiriza a nossa. Justificação é por Jesus Cristo. Ele nos justificou já diante do sacrifício lá, mediante o sacrifício na cruz. Então, agora, na dispensação da graça, a obra de santificação, de regeneração, de transformação, é obra do Espírito Santo, não é nossa. E para esse povo ser transformado, ser regenerado, enfim, pegar esse combo completo, é preciso ter palavra, porque o Espírito Santo trabalha em cima da palavra, que é ministrada. E se a gente não está em conexão perfeita com os céus, não tem alimento, não tem sustento para esse rebanho. E aí fica aquele povo todo, não querendo santificar o outro na força do ódio, olhando as falhas do outro, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, e pedir o autor e consumador da fé para poder trabalhar na vida por intermédio do Espírito Santo, fazendo o que tem que fazer. A gente quer santificar o outro na força do ódio, sabe? Isso não é função nossa, é função do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com muito amor, porque ele conhece a estrutura de cada um. Como disse Jó, e ele sabe que a gente é pó. E ele sabe até como é que ele deve trabalhar na minha vida e na vida de cada um de vocês, porque nenhum de nós tem a estrutura igual, a estrutura espiritual. Não estou falando de estrutura óssea, porque a estrutura óssea todo mundo tem igual, né? Mas enfim, o Espírito Santo é o único que nos conhece do avesso, nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, né? Enquanto as pessoas estão olhando a aparência e dizendo, ela é assim, eu acho, o Espírito está dizendo, eu tenho certeza, né? Outro dia até ouvi alguém falando assim, que alguém chegou e falou assim, você é isso, 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 isso e isso, e mais um pouco. Aí o outro falou assim, não, eu sei que eu sou tudo isso daí, sou muito mais do que você imagina. É que você não tem o poder de me olhar por dentro, de sondar como é que eu sou por dentro. Isso só pertence a Deus. Então ele sabe quem eu sou, eu tenho a minha identidade nele. E pronto, né? Fechou. Né? Então, a gente é muito esquisito. A gente é muito esquisito. A gente quer entrar no campo que é do Espírito Santo
E ao invés de deixar o Espírito Santo entrar no campo nosso, a gente fica impedindo o Espírito Santo trabalhar no meio da igreja com a nossa maneira abelhuda de querer ocupar o lugar que é dele, né? Então, qual é o nosso papel? Pregar a palavra, orar, nos santificar, jejuar em favor desse povo. E o povo é problema de Deus, não é problema nosso. Né? Enquanto está dentro da casa do Senhor, a solução. Né? Indo lá para fora, corre o risco de não dar tempo de voltar, de reconciliar. Mas enquanto está vivo, enquanto está ali buscando ao Senhor, está com problema, sabe? E quem não tem problema que atire a primeira pedra. A gente tem dia que a gente levanta assim, já tem dia de eu levantar e falei, Senhor, rapaz, eu tô orgulhosa de mim mesmo. Deus falou, tu já tá pecando. Eu falei, por quê? Porque é orgulho de Satanás, é síndrome luciferiana. Você não deveria estar orgulhoso, você deveria ter contentamento de estar se sentindo bem na minha presença. Eu falei, poxa vida, misericórdia, não dá nem pra falar, né? Pensar assim uma coisa errada, achando que tá certo, o Senhor já nos corrige, né? Já nos corrige. Então, a gente precisa encostar as funções que é do Espírito Santo, deixar, porque Deus já delegou a ele, e fazer a parte que é cabível a nós. E a parte que é cabível a nós já está descrito na palavra de Deus. É só ler a palavra de Deus que a gente descobre qual é a nossa função no reino de Deus, né? Então fica essa palavra para o nosso coração nessa noite. Nós vimos Pedro encerrando aqui que Pedro, ele diz, é como se ele repetisse aquilo que foi dito lá para o príncipe lá da rainha de Candace, aquele príncipe não, o administrador da rainha de Candace, né? O que impede desse povo ser batizado? No caso dele lá, ele não tinha recebido o Espírito Santo, mas os de cá recebeu. Se Deus já derramou o poder sobre eles, quem somos nós para poder impedir que eles sejam batizados? E ali Pedro vai e batiza, em nome do Senhor Jesus. Né? Por isso que tem igrejas que pegam esse versículo isolado e faz uso para batizar e batizar em nome de Jesus. Mas o batismo ordenado é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Completo, não é apenas no nome do Filho. Então é isso, gente. Eu vou... Aqui na conclusão diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor, de raça ou até de pecado. O amor de Deus sobrepõe o pecado que as pessoas estão vivendo aí fora. Aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. O pecado está aqui, a graça de Deus está aqui, vem superabundando, mostrando a grandeza da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais, você pode ver, quanto mais a pessoa pecou, aprontou, sabe, a nível nacional e mundial, quando se converte, rapaz, a graça de Deus é assim tremenda na vida dele. Por quê? Onde o pecado abundou, a graça super abundou. Aí fica aqueles crentes meio que atreve na presença daquele crente enrostido, achando que já veio santo porque nunca matou, porque nunca roubou, porque nunca fez aquilo. E aí fica naquela mesmice a vida inteira na presença de Deus, naquele negócio que não vai nem racha, sabe? Aí quando vê o macumbeiro que matou, que traficou, vindo pra presença de Deus, bombando da presença de Deus, cheio da graça de Deus, ela não tá entendendo. Pra que isso? Ô, infeliz. Ao invés de se alegrar com o outro que está cheio da graça de Deus. Ele sabe de onde foi, valoriza, ele tem gratidão. Ele sabe de onde foi que Deus arrancou. Por isso que ele é daquele jeito, né? Por isso que ele é explosivo daquele jeito na presença do Senhor. É que o mundo, eles aceitam o mundo lá fora. Quando eu falo mundo, não é o universo, estou falando do sistema aí fora. Eles aceitam as pessoas se jogarem nos estádios de arquibancada abaixo, matar e se degladiar por conta de um time. Aceita o povo para os shows de rock se arrebentar lá, esgoelar e voltar sem fala para dentro de casa. Mas quando alguém dá um glória a Deus mais alto do que o outro dentro da igreja, tem uns que já faz assim, porque Deus não é surdo. E teu time é surdo. E os roqueiros são surdos. Que se vocês esgoelar de cá lá ele vai ouvir, né? Por que que para o mundo tem que ser com intensidade, para Deus tem que saber se comportar diante de Deus, sabe, pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu já fui enjoada assim também. E tô falando isso com conhecimento de causa. Eu era uma chatice em forma de gente. Tô melhorando, tá, gente? O pessoal desse glória a Deus, eu já regalava o olho, olhava do lado e falava, o que foi? Será que Deus tá surdo? Precisa gritar desse jeito. Quando o irmão ia pregar, que o irmão se enchia da presença de Deus e começava a falar muito alto, falava, será que ele tá pensando que a gente é surdo? Ele deve ter problema de ouvido e achar que os outros de surdez, tá achando que os outros também é surdo. E resolveu gritar, ó, meu pai, até. Mas enfim, gente, vamos encerrar aqui, porque essa aula, eu acho que chegou a quase 2 horas de aula. Paz, Maíra. Quase 2 horas de aula. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem todos na paz. Que Deus venha abençoar toda a família de vocês e toda a família representada por vocês. Que o Senhor venha trazer bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de vocês. E que vocês sejam usados por Deus, aqueles que não aceitaram ainda o sacrifício de Cristo, que venha fazer uma aliança com Ele, venha aceitar o sacrifício, venha se render diante do Senhor Jesus, venha fazer uma aliança com Ele, venha aceitar Ele como Salvador, mas como Senhor da tua vida também, porque não adianta ser Salvador e não ser Senhor, porque o Senhor e o dele é que vai nos guiar.
E o senhorio de Cristo não é para todo mundo, não é todo mundo que quer ser guiado, direcionado por ele. Salvação para a vida eterna. O senhorio é para nos direcionar, nos governar. E não tem como ter salvação de vida eterna se eu não honro quem trouxe esse benefício para mim. Né? Enfim, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, um sono reparador bem abençoado. Eu vou me preparar porque amanhã cedo, 9 da matina, estarei dando a aula de número 12. Deus abençoe.